Olá, seja muito bem-vindo. Este é o canal A Voz Interior. O meu nome é Camila Brito. Decreto do dia. Eu sou o que o Criador é, portanto, eu sou a paz no coração dos pacificadores. Afirmar uma coisa é assegurar positivamente que essa coisa é assim. Afirmarás uma coisa e ela te sucederá. Se todo o mundo, ou mesmo a 10ª parte da humanidade afirmasse a paz, todos os demais se converteriam em pacificadores e não mais haveria guerras. Nunca devemos falar de guerras, nem de sua proximidade. Melhor, devemos negá-las e afirmar a paz nos corações. No livro O Poder Está Dentro de Si, de Louise Hay, ela diz: a mudança do nosso diálogo interior. Para sermos amados, com demasiada frequência aceitamos as ordens que os nossos pais nos davam como: come os espinafres, arruma o teu quarto, faz a tua cama. Achávamos que só seríamos aceitos se fizéssemos determinadas coisas, que a aceitação e o amor eram condicionais. Todavia, essa era a ideia de outra pessoa sobre o que valia a pena e não tinha nada a ver com o valor profundo do nosso eu interior. Assim, ficamos com a ideia de que só podíamos existir se fizéssemos essas coisas para agradar os outros. Caso contrário, não tínhamos sequer autorização para existir. Estas primeiras mensagens contribuem de forma decisiva para aquilo que eu chamo o diálogo interior. O modo como falamos conosco próprios é realmente importante, porque se torna a base de nossa palavra falada. Estabelece a atmosfera mental em que funcionamos e que atrai a nós as experiências. Se nós diminuirmos a vida, vai significar muito pouco para nós. Se amarmos e tivermos apreciação por nós próprios, então a vida poderá ser uma maravilhosa dádiva de alegria. Se a nossa vida não é feliz ou se não nos sentimos preenchidos, é fácil atirarmos com as culpas aos nossos pais ou a eles e dizer que tudo é culpa deles. Se o fizermos, ficamos agarrados a essas condições, aos problemas, às nossas frustrações. Palavras de recriminação nunca trouxeram liberdade. Lembre-se que as palavras têm poder. Volto a frisar. O nosso poder vem do assumir a responsabilidade pelas nossas vidas. Sermos responsáveis pelas nossas vidas pode parecer assustador, mas a realidade é que somos mesmos que aceitamos ou não. Se quisermos assumir essa responsabilidade, então também temos de ser responsáveis pelo que dizemos. As palavras e as frases que proferimos são meras extensões do nosso pensamento. Comece a ouvir o que diz. Se der por si a utilizar palavras negativas ou limitantes, mude as palavras. Quando escuto uma história negativa, não saio a correr para contar a toda a gente. Penso que já foi longe demais e deixo-a ir. No entanto, se me contarem uma história positiva, aí sim, vou contá-la a todos. Quando sair com outras pessoas, comece a prestar atenção ao que dizem e ao como o dizem. Repare se consegue fazer a ligação entre o que estão a dizer e o modo como estão a viver a vida. Muitas pessoas vivem as suas vidas baseadas no devia. O meu ouvido está afinadíssimo para a palavra devia. É frequente ouvir pessoas usar uma dúzia de devias num só parágrafo. Essas pessoas interrogam-se por que é que suas vidas são tão rígidas e por que é tão difícil saírem de uma situação. Querem controlar coisas que não podem controlar. Normalmente, ou fazem mal a elas mesmas, ou então estão a fazer mal a outra pessoa. Depois querem saber por que a razão não vivem vidas mais livres. A expressão tenho que também pode ser retirada do nosso vocabulário e do nosso pensamento.
Quando a utilizamos, estamos a impor a nós próprios uma imensa pressão. Quando dizemos, tenho que ir trabalhar, tenho que fazer isto, tenho que fazer aquilo, a pressão que criamos é enorme. Em alternativa, vamos passar a dizer escolho. Escolho ir trabalhar agora para poder pagar a renda. A palavra escolho confere toda uma nova perspectiva às nossas vidas. Tudo o que fazemos é por opção, mesmo que não pareça. Outra palavra que utilizamos imenso é o mas. Fazemos uma afirmação qualquer e depois lá vem o mas, que nos aponta logo em dois sentidos diferentes. Transmitimos mensagens contraditórias a nós próprios. Da próxima vez que falar, repare como utiliza a palavra mas. A expressão não te esqueças é outra das tais em que temos de reparar. Estamos de tal forma habituados a dizer não te esqueças disto, não te esqueças daquilo, que acabamos mesmo por nos esquecer. Queríamos lembrar-nos e, em vez disso, esquecemos-nos. Será mais indicado começarmos a dizer, por favor, lembra-te, em vez de não te esqueças. Quando você acorda de manhã, você amaldiçoa o fato de ter que ir para o trabalho? Queixa-se do tempo que faz? Resmunga que lhe doem as costas ou a cabeça? Qual é a segunda e a terceira coisa que pensa ou que diz? Costuma gritar aos seus filhos para que se levantem? A maior parte das pessoas diz mais ou menos as mesmas coisas todas as manhãs. Como é que as palavras começam o seu dia? É positivo, bem disposto, maravilhoso? Ou é uma lamúria e uma reprovação? Se começar logo com a resmunguice, com o queixume e a rabugice, saiba que está preparando-se para um dos tais dias. Quais são os seus últimos pensamentos antes de ir para a cama? Serão pensamentos poderosos de cura ou pensamentos de preocupação com a pobreza? Com pensamentos de pobreza, não me refiro apenas à falta de dinheiro, é mais o modo negativo de pensar, seja sobre o que for na sua vida. Qualquer área na sua vida que não esteja a fluir livremente. Preocupa-se com o amanhã? Normalmente leio sempre uma coisa positiva antes de dormir. Para mim, é claro que enquanto durmo, processa-se uma enorme limpeza que me prepara para o dia seguinte. Ajuda-me sempre imenso entregar aos meus sonhos quaisquer problemas ou interrogações que eu tenha. Sei que os meus sonhos me vão ajudar a resolver, seja o que for que esteja a acontecer na minha vida. Tal como todos nós, sou a única pessoa que pode pensar através da minha mente. Ninguém pode forçar-nos a pensar de outra maneira. Somos nós quem escolhemos os nossos pensamentos e estes são a base do nosso diálogo interior. Conforme ia experimentando na minha vida os resultados deste processo, comecei a viver mais o que ensinava aos meus alunos. Estava atenta aos meus pensamentos e palavras e perdoava-me constantemente pelo fato de não ser perfeita. Permitia-me ser eu própria, em vez de lutar para ser uma supermulher que não só seria aceitável aos olhos dos outros. Quando pela primeira vez comecei a confiar na vida e a olhar para ela como um lugar agradável, fiquei animada. O meu humor tornou-se menos mordaz e mais genuinamente engraçado. Esforcei-me para me libertar do criticismo e do julgamento que fazia de mim própria e dos outros e deixei de contar histórias de desastres. Somos tão rápidos a espalhar más notícias. É espantoso. Deixei de ler o jornal e desisti de ver o telejornal da noite, porque as notícias eram essencialmente desastres e violência e poucas as quase nenhumas boas notícias. Entendi que as pessoas não querem ouvir boas notícias. Adoram ouvir más notícias para terem qualquer coisa
de que se queixar. Quantas pessoas não pisam e repisam as mesmas histórias negativas a ponto de acreditarem que só existe maldade no mundo. Quando tive um cancro, decidi não participar mais em mexericos. Fiquei surpreendida quando me apercebi de que não tinha nada para dizer às pessoas. De repente, fiquei consciente que quando encontrava uma amiga, a primeira coisa que fazíamos era pôr a escrita em dia. Ao fim de algum tempo, descobri que há maneiras diferentes de falar, mas este não foi um daqueles hábitos fáceis de quebrar. Fosse como fosse, se eu me metia na bisbilhotice sobre outras pessoas, era natural que também houvesse mexericos ao meu respeito, porque no fim de tudo, o que damos retorna para nós. À medida que trabalhava mais e mais com as pessoas, comecei a escutar o que elas diziam. Comecei a ouvir as palavras, não apenas o sentido geral. Normalmente, com novos clientes, passados 10 minutos, já podia explicar a causa do seu problema. Bastava-me reparar nas palavras que usavam. Conseguia compreendê-los através do modo como falavam. Eu sabia que as palavras que usavam contribuíam para os seus problemas. Quando uma pessoa se expressa negativamente, consegue imaginar como seria o seu diálogo interior? Era de certeza programação negativa, pensamento de pobreza ou como eu lhe chamava. Um pequeno exercício que sugiro que faça é colocar um gravador junto ao telefone e gravar a conversa cada vez que faz ou recebe uma chamada. Quando a cassete estiver cheia dos dois lados, escute com atenção o que tem andado a dizer e o modo como o diz. Se calhar vai ficar espantado, vai reparar nas palavras que usa e na inflexão da sua voz. Vai começar a consciencializar-se. Se disser alguma coisa mais do que 3 vezes, tome nota, porque se trata de um padrão. Alguns padrões podem ser positivos e de apoio, mas também pode ter padrões muito negativos que ande a repetir constantemente. Vamos trazer para a atualidade o que a escritora fala de gravar com o cassete. Hoje em dia a gente tem o Instagram, a gente tem o Facebook, nós temos também o WhatsApp. Então seria interessante, se você deseja fazer este exercício, reler as conversas de WhatsApp, analisar os stories que você faz no Instagram, ver as mensagens que você compartilha, até você encontrar este padrão repetitivo. Você é o co-criador da sua vida. Só você pode descobrir onde está o bloqueio. Vamos repetir o decreto deste dia. Eu sou o que o Criador é, portanto, eu sou a paz no coração dos pacificadores. Olá, estamos concluindo mais um vídeo. Muito obrigada pela sua atenção. Que a presença de Deus Eu Sou continue fluindo na sua vida. Hoje é dia 14 de fevereiro de 2022, dia de São Valentim, o que comemoramos aqui na Espanha, o Dia dos Namorados. Que o seu dia seja cheio de amor, paz e prosperidade. Gratidão. Bom dia.